Hoje, dia 25 de junho, às 4 horas, o Fluminense encerra a fase de grupos ali com o terceiro jogo no Mundial de Clubes aqui em Miami, né? E por que eu falei dia 25 de junho, abri falando dessa data? Porque há 30 anos atrás, exatamente dia 25 de junho de 1995, um moleque de 7 anos estava comemorando muito um carioca histórico. E hoje, 30 anos depois, estou eu aqui, sei lá porque a vida trouxe até aí, trabalhando com um clube que eu amo, cobrindo o primeiro Mundial de Clubes, vivendo experiências incríveis, e o autor do gol de barriga, um dos gols mais famosos do Maracanã, está à beira do campo comandando esse time. Os deuses do futebol gostam muito de aprontar algumas brincadeiras, algumas coisas, mas hoje não é dia dele aprontar nada. A Assis lá de cima, o João de Deus lá de cima, todos eles vão evitar qualquer problema e essa coincidência não é à toa. Hoje, Renato Gaúcho, conhecido como Rei do Rio, ele está dando o terceiro passo de 7 passos para se tornar o rei do mundo. Então vamos começar esse pré-jogo, rodar a vinheta, começar esse pré-jogo de Fluminense e Mamelodi Sundowns aqui, direto de Miami, direto dos Estados Unidos, da primeira Copa do Mundo de Clubes. Roda a vinheta e vamos começar essa brincadeira. Antes de começar, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, próximo de bater ali 13 mil inscritos, e muito obrigado pelo carinho de vocês, as mensagens que vocês mandam aqui, a gente lê todas as mensagens, faz muita diferença, tá? Então se inscreve e deixa o like. Não tinha como eu ter começado esse vídeo sem comentar o gol de barriga num dia como hoje, até porque o nome do canal é Canal Gol de Barriga, graças a esse gol que, assim, vamos ser sinceros, segurou muito o torcedor do Fluminense, porque logo após viriam anos ali horríveis entre 96 e 99. Mas isso é passado, hoje a gente está falando de um clube que ganhou a Libertadores em 23 e está disputando a primeira Copa do Mundo, tá? Vamos falar de matemática nesse grupo F, o Fluminense líder do grupo F nesse momento, e o Fluminense, para se classificar, precisa empatar ou ganhar o jogo, que ele se classifica, ou até em caso de derrota, o Borussia perdendo para o Ulsan, o que acho que é muito complicado, mas essa Copa do Mundo mostra que não tem o que é complicado, o que não é complicado, né? Para ser primeiro colocado é simples, é a disputa com o Borussia, o Fluminense, se você empatar e o Borussia empatar, o Fluminense fica na primeira colocação porque ele abre a rodada na primeira colocação. Se o Fluminense ganhar de um gol de diferença, o Borussia ganhar um gol de diferença, ele está na frente. Se o Borussia fizer 2 gols de diferença, a gente 1, ou a gente 2, eles 3, eles passam a gente. Então essa é a situação do Fluminense garantir a primeira posição, tá? Sobre a nossa jornada até agora, o Fluminense estreia no empate jogando muita bola contra o Borussia e isso empolga muito a torcida. E acho que esse jogo ele influencia negativamente a segunda rodada contra o San. Não é que o time não jogou de má vontade, mas acho que contra o Borussia é um time que entra se dedicando àquele famoso 120%, todo mundo dando o máximo possível, até um pouco mais. E contra o Sam, acho que faltou um pouco isso. Não acho que é salto alto, não acho que é tirar o pé. Acho que é realmente um relaxamento um pouco natural após aquela estreia. Porém, um ponto positivo. Renato Gaúcho, logo após, na coletiva, após o jogo do Sam, ele bate muito nisso. E ontem, na coletiva, ele bate de novo nisso. Então, acho que dessa vez, o resultado foi positivo, né? O jogo negativo, as falhas do segundo jogo, vão influenciar positivamente o jogo de hoje, né? Tem um debate rolando ali entre os tricolores se é melhor ficar na primeira ou na segunda posição, porque a segunda posição aparentemente tem adversários mais fracos, principalmente na parte de cima, onde está mais fraco. Já ninguém está no Mundial aqui, nas oitavas é fraco. Mas eu vendo Benfica, Palmeiras, Botafogo, então assim, tá um pouco mais fácil. Então eu acho que é um debate que é ok debater, mas vamos entrar aqui no consenso, todo esse debate passa por uma vitória do Fluminense. Eu acho que ninguém aqui troca, mesmo o cara que prefere a segunda posição, eu acho que ele não quer uma segunda posição onde o Fluminense, por exemplo, empata e garante a classificação e o Borussia ganhe. Porque a gente vai arrastar um empate, a gente vai arrastar só 5 pontos nessa primeira fase. Então, assim, tudo isso acho que gera um caos pro Fluminense. Então, eu particularmente quero o Fluminense na primeira posição, quero o Fluminense brigando lá em cima e depois quem a gente tiver que passar para levantar essa taça, a gente vai passar. Então, eu tô fechado com o Fluminense na primeira posição, mas eu acho que até quem quer a segunda posição quer a vitória hoje. Vamos fechar nisso? Fecha todo mundo nesse ponto. O Fluminense ganha hoje, tá bom? Vamos falar ganhar contra o time africano ali do Mamelodi Sundowns, que a gente vai falar um pouco, ou tentar falar um pouco desse time, até porque não é um time que a gente acompanha o tempo inteiro, né? Então, mas vou me esforçar um pouquinho para falar desse time.
Vamos lá tentar falar um pouco do Mamelodi, sei lá como vocês querem chamar, né? A gente que o jornada acabou, o Gabriel influenciando a gente a falar Mamelodi Sundowns. É um time que estreia contra o Ulsan na primeira rodada, um jogo muito ruim tecnicamente. Ele ganha de 1-0, mas dá chance para os coreanos conseguirem fazer gol, já que os coreanos são muito fracos, né? A gente conseguiu tomar 2 gols deles. Mas a gente viu um jogo que são muito, muito fracos ali. No segundo jogo contra o Borussia, aí é muito louco, cara. Se você não viu, ainda vai olhar, principalmente esse primeiro gol. Com 10 minutos, o Mamelodi faz um gol em alta velocidade. O Lucas Ribeiro, atacante brasileiro, ele vem em velocidade driblando pelo... Ele nem precisa driblar, ele vem pelo meio, uma velocidade absurda, mais 2 jogadores, fica os 3 contra o goleiro do Borussia. É uma loucura. Mas da mesma forma que o ataque foi muito veloz, que 5 minutos depois, uma troca de passe ali atrás, o goleiro entrega a bola e aí eles tomam um empate. E aí tomam 2-1, 3-1, 4-1, depois até reagem a fazer 4-2, 4-3. Esse time africano realmente é o que venderam muito pra gente. É um time muito pra frente, mas é um time muito desorganizado. É um time que deixa muito espaço. E particularmente gosto desse tipo de adversário jogando contra o Renato Gaúcho, né? O histórico do Renato Gaúcho contra o time do Diniz, que não é tão desorganizado, mas é um time que se expõe muito, é um histórico muito positivo, né? O Renato tem, sei lá, 10, 11 jogos, aí só tem uma derrota perdendo de 5-4. Então, assim, acho que esse é o tipo de jogo que o Renato gosta e eu espero que eu esteja certo. Acho que o Fluminense tem que ter cuidado com o contra-ataque, que é um time muito veloz. O Fluminense tem que pressionar muito a saída de bola, como fez com o Borussia, porque assim, ali eles entregam muito, é uma zaga ali complicada e acho que cabe muito isso. E de resto é quando tiver oportunidade de botar a bola lá dentro, né? Que oportunidades vão aparecer. A zaga é muito fraca deles. Jogador de destaque, a gente tem um ponto aqui, é o brasileiro Lucas Ribeiro. 26 anos, ele é revelado pelo Motoclube, mas ainda na base é vendido e faz a carreira toda lá fora, ali pela Bélgica, acho que França também. E nessa temporada ele tem 49 jogos, 21 gols e 13 assistências. É um número muito bom. O Fluminense tem que ter cuidado com ele. Não é maravilhoso, não é um jogador de seleção, senão não estaria onde está hoje, né? Senão estaria num time maior. Mas tem que ter cuidado. Jogo histórico não tem, acho que é indiscutível de falar isso, né? O histórico vai ser hoje, que a gente vai lembrar da campanha do título mundial. Esse vai ser o terceiro jogo de 7 jogos. Esse vai ser o jogo histórico. Assim a gente espera, vai dar tudo certo, estaremos no estádio, não vai ter problema nenhum. E só uma curiosidade, tá aparecendo aqui, olha, o escudo aqui de uma Mamelodi. O escudo deles tem um L, uma mão fazendo um L. E os jogadores entram em campo, Lucas, se conseguir, bota a imagem aqui, a torcida comemora fazendo L, os jogadores fazem o L. Se isso não é um sinal, o jogo é dia 25 de junho, dia do gol do Barriga. O adversário faz o L. Se você acha que isso não é um sinal, aí você tá maluco, né? Aliás, falando em L, ele joga, ele não joga? Vamos falar agora sobre o provável time do Fluminense. Vamos falar sobre o provável time do Fluminense que vai a campo, time que sai ali no GE e pelas informações que a gente tem, né? Vale lembrar só que Nonato, Martinelli e Keno estão pendurados com o cartão amarelo. Se tomarem o segundo cartão no jogo de hoje, não jogam as oitavas de final, que aí os cartões todos zeram depois disso. Então é um cuidado e no final do vídeo vocês vão ter uma curiosidade que é importante o Renato ter esse cuidado com esse cartão amarelo, tá bom? Deve ser um time muito parecido com o time da estreia contra o Borussia, né? Com uma dúvida, mas o time que vocês estão vendo aqui é Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René, Martinelli, Hércules, Nonato, Arias, Canóbio e a única dúvida provavelmente é Germancano ou Everaldo. Acho que ele vai de Everaldo, mas é um achismo pelas falas ali dele. Acho que ele vai de Everaldo e a gente vai falar sobre cada jogador e o que eu acho desse jogador ser titular na partida de hoje. Vamos lá, começando por Fábio. Assim, fez um jogo muito bom contra o Borussia, contra o Ulsan. Tem um questionamento nos gols, mas faz uma ótima defesa. Para mim, Fábio continua sendo Fábio. Samuel Xavier fez muita falta e faz muita falta nesse momento com o Renato, ofensivamente. É aquela química que ele tem pela ponta direita com o Arias, que é sacanagem, e isso acaba atrapalhando o Arias, acabou atrapalhando talvez até o Ganso também no jogo anterior. Senti muita falta dele ofensivamente, e incrivelmente senti falta defensivamente também, porque o Guga fez uma partida muito ruim, muito abaixo ali, para mim também falha nos gols. Na zaga, Thiago Silva não fez uma partida ruim, mas esse é um jogo que passa muito para o Thiago Silva mostrar o capitão que é. É o jogo que ele precisa deixar esse time ligado o tempo inteiro, não pode ter o apagão que teve contra os coreanos. Ao lado dele, Freitas, que vem defendendo muito, porém, para mim, falha nos 2 gols dos coreanos.
mas é coroado com um gol imerecidamente. Tá? Um cara que está merecendo, está trabalhando muito e merece esse gol, o gol da virada contra o Ulsan. Na lateral esquerda, René. E aí eu vou fazer uma meia-culpa aqui, pra você ver que eu vejo os comentários de vocês até quando é me atacando. Pô, a galera no último pós-jogo, uma ou duas pessoas, mas um comentário específico disse que eu tô pegando muito no pé do Fuentes. Talvez eu esteja mesmo, e vou me controlar um pouco em relação a isso. O Fuentes não é horroroso, é porque me irrita um pouco a supervalorização da torcida com o Fuentes e o desmerecimento da torcida com o René. Apesar que eu acho que o René é unanimidade nesse momento, é titular para todo o torcedor do Fluminense. Fez falta no último jogo. Não acho que o Fuentes é muito mais ofensivo que o René, sinceramente. Acho que o René é um pouco mais veloz que o Fuentes. Não, o Fuentes é um pouco mais veloz que o René. Isso para mim é óbvio. Mas acho que o René também gosta de finalizar, gosta de chegar à frente. E espero que hoje ele mostre para a torcida do Fluminense porque que ele merece ser o titular. Que a gente vai passar hoje e virão jogos grandes ali pela frente, tá? Na volância, a gente tem o Hércules, que eu acho que é um dos jogadores que mais oscilaram entre o primeiro e o segundo jogo. O Hércules foi um monstro no primeiro jogo, e no segundo jogo, para mim, vai mal. Inclusive, o segundo gol sai de um passe muito bobo dele, que ele erra. Tem tudo para recuperar, não pode deixar isso abalar a cabeça dele. Então, eu espero que hoje seja uma grande partida do Hércules, que ele venha em uma grande fase, apesar desse último jogo. Martinelli, não acho que jogou mal o último jogo, mas também fez parte do apagão após o primeiro gol do Ulsan até o final do primeiro tempo. Hoje não tem tempo para apagão, o time precisa muito do Martinelli. E Nonato, que não foi titular, perdeu a vaga para o Ganso, mas mostrou que hoje o nosso time mais forte é com o Nonato. O time mais forte do Fluminense passa por essa trinca de volantes. E ele entra, nem acho que ele joga um absurdo, mas o cara é decisivo, ele participa dos 2 gols. Ele faz o gol de empate e ele dá o passe, para quem não lembra, né? Ele deu o passe para o Arias chegar até a linha de fundo e cruzar para o gol de cabeça do Keno. Na ponta direita, Arias. Foi o melhor na estreia, foi o melhor na segunda partida, 2 troféuzinhos em casa, rumo para colecionar o 3º troféu e brigar para ser um dos melhores, se não o melhor desse Mundial. O Arias é o Arias, não tem o que debater. E, enfim, saiu o gol de falta, que seja o primeiro de muitos que ele faça no Fluminense. Na ponta esquerda, Canóbio. Um cara, para mim, essencial hoje, no jogo de hoje. É um cara que, contra o Borussia, marcou muito bem a saída de bola e acho que esse é o caminho de hoje. Acho que palpite aqui, para vocês depois falarem, o Fio acertou. Tem um gol hoje numa roubada de bola do Canóbio, tá? Na saída de bola deles vai sair um gol do Fluminense. Na frente, vamos lá. Vou começar com o Everaldo, que eu acho que o Everaldo é titular hoje pelas falas do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho pediu para a torcida apoiar o Everaldo. E a gente está falando com um técnico que está com 80% de aproveitamento, quase 80% de aproveitamento com o time titular do Fluminense nessa passagem. Ele está com moral, então vou dar esse voto de confiança do Renato Gaúcho. O Everaldo tem jogado mal pra caralho? Não tem. Inclusive, ele foi um, junto ao lado do Canóbio, que pressionou muito a saída de bola do Borussia, muitas vezes dando certo. Criando boas jogadas, da última vez deu um cruzamento bom de letra, colocou o Cano na cara do gol ali de cabeça, a gente precisa ser honesto. Se movimenta bem, mas ele é atacante, ele precisa chutar. É a brincadeira do chuta Everaldo. Espero que ele hoje esteja um pouco mais tranquilo, que a torcida cante o nome. Se você primeiro puxar, se a torcida cantar, eu vou junto. Cante ali, é Everaldo, e que ele consiga jogar bem. E a outra opção é Germancano, cara. Eu, particularmente, queria que fosse Germancano titular, acho que vai ser Everaldo, mas é o que eu falei, eu acredito muito em sinais, tá? O time dos caras tem o escudo fazendo L, a torcida comemora fazendo L, e hoje o Cano desencanta. Sendo titular ou não, se ele for reserva, ele entra e faz um gol, aí meu palpite. E Renato, pra mim, continua com muita moral, nessa passagem Fluminense, tanto em aproveitamento como em postura. Acho muito importante no Mundial, após um jogo como foi com o Ulsan, que ele poderia muito falar, cara, ganhamos de 4-2, está tudo certo, e ele vir bater no time, entre aspas, né, dizendo, cara, o time não pode morrer daquele jeito, o time não pode apagar, porque um apagão desse pode acontecer uma desclassificação. E ele bater nessa tecla. Então, até agora, muito fechado com o Renato, tá bom? Vamos falar das nossas apostas pro jogo de hoje. Vamos de aposta pro jogo de hoje, KTO, parceiro aqui do canal, de todos os canais do Grupo Jornada, né? Aqui, do Raiz Tricolor, do Canal 20, do Canal do Lessa, do Jornada KTO 1902, que leva o nome do projeto. Então, vamos lá. Fluminense favorito, pagando 1,84 e pagando 4,25 pro Mamelodi. Então, o Fluminense é favorito. Minha aposta pro jogo de hoje vocês vão ver aqui agora, tá? Arias chutando no gol, e no jogo, um chute a gol, né? Não dá para ser para fora, tem que ser um chute no gol,
No gol, que o goleiro pode agarrar, mas tem que ser na direção do gol. E mais de 7 escanteios e meio, ou seja, 8 escanteios na partida, não é pro Fluminense, pagando 2,10. Acho uma odd muito boa. Tá? Quero a opinião de vocês sobre isso. Lembrando, aposte com responsabilidade, não inventa de apostar dinheiro que você não pode perder, não inventa de apostar dinheiro que conta para pagar. Isso é para ser uma diversão, para ser uma brincadeira, tá bom? Link aqui na descrição e para maior de 18 anos. Vamos agora falar uma preocupação que eu tô da arbitragem desse jogo. Vamos lá, árbitro da partida é esse senhor que tá aparecendo aqui ou aqui nesse momento. Vai aparecer um cara aqui na minha cama, né? Anthony Taylor, 46 anos, inglês. E aí, filho, pelo amor de Deus, filho, você não sabe comentar nem dos árbitros do Carioca, você vai comentar sobre o campeonato, o árbitro inglês? Você tem razão. Porém, você joga um pouquinho o nome dele no Google e o cara é viciado em dar cartão. O cara bate recordes de cartão, dá 14 cartões no jogo da Premier, é uma loucura. E a gente tem 3 caras pendurados. Lembra que eu falei no começo que eu ia fazer aonde que o Renato tem que ter cuidado? Então assim, Renato, o jogo tá tranquilo. Eu não acho que tem que deixar de escalar o Martinelli ou o Nonato. O que não é reserva, né, na teoria. Mas o jogo tá tranquilo. Tá um 2-0 Fluminense. Tá tudo encaminhado. O Borussia tá ganhando de 1. Tá tudo lindo. Tira o nosso menino Martinelli. Tira o Nonato. Não precisa botar o Keno. Acho que vale esse cuidado. Claro que se o jogo tiver pegado 1-0, 2-1, 1-1, pressão, aí tem que ir com o melhor, e aí é um problema que a gente resolve depois. Mas é um árbitro que gosta de amarelar. Aliás, tá aí um palpite para quem quiser fazer a aposta. Ele é um árbitro que gosta de soltar cartão amarelo, tá bom? Lembrando a vocês que hoje, a partir de meio-dia, caramba, se o jogo é 4 horas, para que meio-dia? É uma cobertura especial, estamos aqui nos Estados Unidos, então são 4 horas de pré-jogo. Ô, Fio, é muito arrastado 4 horas. Você já assistiu? Não é arrastado. Do estúdio que a gente pegou lá, Vitor Costa apresentando, Cauã Tinoco e Dedé Lelei comentando. Em Laranjeira vamos ter Esther ali entrevistando as pessoas. Viu a Esther? Pô, deixa eu dar um papo aí, falar com o pessoal do Jornada. Ela vai estar lá desde cedo. Na Praia de Copacabana, na FanFest ali que tem do Mundial, vai estar o Rafael Siqueira. Então fala ali com ele também para você aparecer na nossa transmissão. Você mora em Copacabana, vai ver o jogo por lá, vai com os amigos. Então entre em contato. Eu, Vitor Lessa, Gabriel, no entorno aqui do estádio, falando com a galera, trocando uma ideia com vocês. E no Vale também, né? Toda a produção ali, as Curras e as Letícias ajudando muita gente, equipe completa, porque hoje vai ser um dia foda. Hoje o Fluminense vai passar para as oitavas e aí começa, hoje vai ser o terceiro, depois faltam 4, quinto, 6, faltam 4 jogos para esse Mundial e para Laranjeiras, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Só por favor, lembra se você se inscreveu no canal e deixou o like, isso faz muita diferença, tá bom? Tamo junto, até a próxima, valeu.